Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 8. Eu quero ler só uma parte do versículo 10, salvo me engano. Eu só anotei o versículo, mas não anotei aonde está, mas eu acho. Dá uma olhada aí. Neemias 8:10. Fala assim: Neemias, Esdras, os sacerdotes, falando para o povo que estava reunido ao seu redor, ele disse: olha, este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Pois aí, é isso mesmo? Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. Aí mais embaixo fala assim, olha, vocês não chorem, hoje foi consagrado ao Senhor, outra tradução, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força, ou a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém, igreja? Aleluia. Deixa eu te contextualizar aqui, queridos. Nesse momento aqui, o povo começou a chorar diante de Deus, porque Deus restaurou um sonho de toda uma nação, porque eles tinham sido levados para o cativeiro, para a Babilônia, e ficaram lá 70 anos. E alguns já de idade voltaram, reconstruíram Jerusalém e reconstruíram o templo. E quando eles fizeram tipo um palanque mais alto, e Esdras e Neemias estavam lá, e o sacerdote Esdras foi falar com eles, e eles estavam ali atentos, eles queriam ouvir a lei do Senhor, eles queriam ouvir a voz de Deus. Para alguns ali tinha 70 anos que isso não acontecia. Eles sonhavam quando estavam no cativeiro na Babilônia, em ser livres novamente, em voltar para a sua terra, plantar, colher, ter uma vida normal, juntamente com a sua família. Muitos morreram sem alcançar este sonho, morreram no cativeiro. E estas pessoas que chegaram ali, que voltaram, de repente se ajuntaram próximo ao templo, e o sonho deles era ouvir a voz de Deus, era ouvir a lei do Senhor. Porque quando Nabucodonosor levou o povo cativo, ele tirou as riquezas do templo e chacoalhou fogo para todo lado na cidade, templo, derrubou quase tudo e levou milhares de pessoas para o cativeiro. Terminados os 70 anos, eles voltaram, e agora eles já tinham reconstruído os muros, reconstruído Jerusalém. Quando se reuniram ali, o grande sonho deles era ouvir a voz de Deus, era ouvir a leitura do livro da lei, era receber uma direção profética de Deus. E quando Esdras começou a ler, o sacerdote, eles começaram a chorar emocionados, chorar, porque ali estava sendo restaurado um grande sonho. Queridos, só quem já teve a presença de Deus, só quem já ouviu a voz de Deus, só quem já teve a intimidade com Deus e a perdeu, sabe quão difícil é isso. Ou ficar 70 anos sem ouvir a voz de Deus. Ficar 70 anos sem a presença de Deus. Ficar 70 anos sem poder cultuar a Deus. Então as pessoas estavam sedentas, queriam ouvir o que Deus tinha para dizer para elas.
E quando Esdras, no palanque mais alto, ele pôde alcançar toda a multidão, e ele começou a ler bem alto o livro da lei. Aí eles começaram a chorar, e eles disseram: vocês não precisam chorar, não se entristeçam, hoje é um dia consagrado a Deus, porque a alegria do Senhor vai fortalecer vocês. Amém? Passaram 70 anos oprimidos pelo inimigo, escravizados pelo inimigo. Mas quando a lei foi lida, eles começaram a entender algumas coisas. Deus começou a trazer luz e revelação para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam com sede de Deus, para aqueles que sonhavam ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que eles perceberam é que o nosso sofrimento, preste atenção, o nosso sofrimento, ou o motivo do nosso sofrimento, está em nós mesmos. Muitas vezes, quando passamos por um perrengue, muitas vezes, quando o inimigo está nos oprimindo, muitas vezes, quando alguém faz um trabalho de macumba e os demônios se levantam para destruir a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, e ele começa a oprimir, nós geralmente colocamos a culpa em Deus. E o grande problema é que aí começamos a culpar a Deus e nos afastamos de Deus. E foi exatamente isso que tinha acontecido com a nação de Israel. Se afastaram de Deus, Deus falou várias vezes através dos profetas, Ezequias, Jeremias, e o povo não se arrependeu e nem se voltou para Deus, foram levados para o cativeiro por 70 anos. Começaram a reclamar de Deus. Mas aqui, queridos, 70 anos depois, eles ouviram a lei e algo moveu o coração deles. O Espírito de Deus, que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. O próprio Deus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então eles entenderam que o motivo do nosso sofrimento está em nós mesmos. Por quê? Primeiro, porque não perguntamos qual é a vontade de Deus para a minha vida. Muitas vezes passamos por perrengue porque nós mesmos nos distanciamos de Deus, ou nós queremos andar com a nossa própria perna, queremos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, não consultamos a Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e é perfeita, e geralmente não é a nossa vontade. Mas quando você consulta a Deus, pergunta para Deus: Senhor, é a tua vontade? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tudo que ele ia fazer, ele perguntava para Deus: Senhor, eu posso ir? Senhor, é a vontade do Senhor? Senhor, é a direção do Senhor? Eu posso guerrear? Eu posso organizar o exército para essa guerra? Ele só não perguntou se era para ele fazer besteira com Batseba. Aí foi a vontade dele, deu no que deu. Deu ruim. Mas quando perguntamos qual é a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor para você e vai te guiar, porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o motivo do nosso sofrimento está em nós mesmos. Primeiro, porque não perguntamos a vontade de Deus. Segundo, porque vivemos nossa vida sem Deus.
Até frequentamos uma igreja. Até fazemos algumas coisas gospel, evangélico. Mas na verdade você está andando sozinho. Você está andando sozinha. Aí vem o sofrimento e não sabemos o motivo. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor diz para os seus, aqueles a quem Deus ama, aqueles que amam a Deus, Ele fofa até o travesseiro na hora da enfermidade. Sabe o que isso significa? Ele levanta pessoas para te ajudar, Ele te arruma o melhor, Ele dá um jeito, porque todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Sim ou não, igreja? Volta e mão, eu tenho que orar para Deus me curar. Senhor, o trem está feio. Como é que eu vou liberar uma palavra? Como é que eu vou falar que o Senhor cura se eu estou desse jeito? Perrengue. Aí Deus pega as pedras dos rins e pim, joga tudo fora. Sou testemunha disso, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu cheguei de um culto, cansado. Eu tinha tido escola dominical, eu tinha feito algumas visitas à tarde, orado com algumas pessoas bem complicadas, tinha ministrado no culto, orado com uma porção de pessoas, cheguei em casa lá pelas 10, cansado. No que eu cheguei, eu coloquei a minha Bíblia na estante, me deu uma cólica de rins, pop, eu travei. Eu estava tão cansado que eu falei, Senhor, dessa vez eu não vou para o médico e nem para o hospital. Pus a minha mão nas costas, caminhei para a cama, falei, Senhor, se o Senhor não curar, eu vou ficar aqui. Dormi, irmãos, acordei 5 horas da manhã para orar. Primeira coisa que eu fui no banheiro, já nem lembrava de cólica de rins, eu apaguei. Porque eu fui no vaso, urinar, pim, uma pedra desse tamanho, tamanho da cabeça do meu dedo. Aí eu lembrei da cólica. Deus arrancou a pedra. Funciona assim, irmãos. Amém? Então, queridos, muitas vezes, qual é o motivo do nosso sofrimento? Vivemos nossa vida sem Deus. Terceiro, nós é que nos afastamos de Deus, não Deus que se afasta de nós. Queridos, quanto ao Senhor, Ele está pronto e disposto a te abraçar, a te amar, a cuidar de você, a te curar, a sarar as suas feridas, a te renovar, a te avivar, a te dar vida, a abrir portas. Ele está sempre pronto para abater os seus inimigos, para botar os capetas para correr. Mas muitas vezes nós achamos que estamos passando por essa fase, que os nossos sonhos acabaram, está tudo ruim, deu ruim, ou morocochô, perrengue, desanimado. Nós achamos que Deus se afastou de nós. Deus nunca vai se afastar de você. Ele te ama, te entende, está sempre pronto e disposto a te socorrer. É Bíblia, é palavra de Deus. Amém, igreja? Uma outra coisa, queridos, o motivo do nosso sofrimento é que muitas vezes não levamos a sério a palavra de Deus. Eu quero te falar uma coisa, Deus leva a sério a sua palavra. Ele avisou uma porção de vezes para o povo de Israel, se não se arrependerem de seus pecados, se não pararem de adorar deuses, vocês serão levados para o cativeiro. Ninguém nem deu moral. Jeremias profetizou, deram umas bufetadas nele, jogar dentro do poço, tira do poço, põe no poço, joga no poço, prende, amarra, pendura de cabeça para baixo, dá supapo. Ninguém deu moral. Foram para o cativeiro. Ezequiel, que era profeta, foi para o cativeiro, Neemias ficou lá. Tome burdoada. Deus leva a sério a sua palavra, 70 anos certinho.
Você vai ver lá no livro de Daniel, quando Daniel percebeu que havia completado 70 anos, ele começou a orar para Deus levar o povo de volta. Era um sonho dos judeus voltar, retornar do cativeiro. E esse momento onde o livro foi lido aqui, esse sonho tinha sido restaurado. Amém? Outra coisa, à medida que eles começaram a receber, a ouvir a palavra de Deus, eles começaram a perceber como Deus os amava. Os amava ao ponto de trazê-los de volta e restaurar aquele sonho de ouvir a leitura da palavra de Deus. Porque à medida que vamos ouvindo a voz de Deus, à medida que vamos lendo a Bíblia, Deus vai renovando a nossa fé, enchendo o nosso coração. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Não é ficar procurando texto, só aqueles textos bons, só Salmo 91 para espantar os capetas, Salmo 23 para me convencer de que Deus é meu pastor e me ama. Queridos, aonde você ler na palavra de Deus, pode ter certeza que tem um propósito, tem uma finalidade. É Deus te guiando, é Deus te instruindo. Amém? Funciona assim, queridos. Então, quando começaram a ler a palavra de Deus, eles começaram a perceber algumas coisas. Aí começaram a chorar. Por que eles estavam chorando? Chorando de arrependimento, chorando por causa do seu pecado. Eles perceberam como a nação se afastou de Deus, como pecaram. E começaram a chorar. Porque Deus havia mostrado para eles o seu pecado. Agora, deixa eu te dar uma notícia. Sempre que Deus te mostra o seu pecado, ou o nosso pecado, Ele sempre vai te oferecer perdão. Escuta, sempre que Deus te mostra o nosso pecado, Ele sempre vai oferecer o seu perdão. Ele não trouxe ninguém aqui para te acusar. Ele te trouxe aqui para mostrar o seu pecado e dizer que todos os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Basta você aceitar. Basta você se voltar para Deus. Basta você tomar a decisão de não fazer mais o que você fazia. Se fazia coisas erradas, agora não faça mais. O Senhor te perdoou. Peça perdão para o Senhor. E os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Amém, igreja? É por isso que eu todo dia, Senhor, perdoo os meus pecados. Até aqueles que eu nem percebi. Até aqueles que me são ocultos. Lava, Senhor, o meu coração. Passa o sangue do Cordeiro, limpa. Tira, Senhor, o dolo, tira toda a jactância do meu coração, tira todo o orgulho, tira o que é velho, coloca algo novo no meu coração, encha o meu coração de amor. É a minha oração todo dia, irmãos. Não é reza, não, tá? Mas eu sempre estou orando e pedindo a Deus. Passado é passado. Eu sei que quando eu confesso os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar todos os meus pecados. Amém, igreja? Amém? Aí, queridos, eles perceberam que havia um pecado contra Deus. Mas agora os seus sonhos foram restaurados. Aí os sacerdotes, os levitas disseram para eles: olha, esse sonho foi restaurado. Agora vocês precisam se alegrar em Deus. Irmãos, só quem é liberto do cativeiro sabe dar valor na sua liberdade. Sim ou não? Eu valorizo segundo por segundo da minha vida.
Porque quando nós estamos no mundo, presta atenção, mesmo você achando que é bonito, mesmo você achando que tem histórico de atleta, mesmo você achando que é sadio, presta atenção. Somos o homem lá no mundo sem Deus. Ele é cativo de Satanás. Ele está preso e está morto nos seus delitos e pecados. Por que eu dou valor na minha liberdade? Porque eu estava morto e nasci de novo. Eu estava morto e revivi. A partir do momento que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso aí eu tinha 7 anos de idade. Tá? Para quem acha que criança é inocente até não sei quantos anos, nunca foi e nem vai ser. Criança inocente, segundo a palavra de Deus, é até quando ela sabe discernir entre mão direita e mão esquerda. Pergunta para o seu menino de 3 anos, qual que é a sua mão direita? Levantou. Qual que é a esquerda? Rapidinho. Você pode ter certeza, ele precisa se converter, senão ele não vai para o céu. Que isso, pastor? Que isso? Eu não, é Bíblia. Por mim, eu queria salvar todo mundo, só porque eu não posso salvar ninguém. O único que salva é Jesus Cristo, aleluia. E só salva aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. De mamando a caducando. Os inocentes, sim, serão salvos. Eu perdi um filho com 3 anos de idade, Daniel. Está salvo. 3 dias, desculpa. 3 anos não, irmão, desculpa. 3 dias de vida. Está salvo. Foi direto para o céu, totalmente inocente. Sabia de nada, inocente. Subiu. Vou encontrar com ele talvez um dia lá no céu. Como ele era muito parecido comigo, acho que vai ser fácil achar ele por lá. São poucos, igual o Rosemir. Tem o Samuel que parece um pouquinho, tem o Lucas que tenta imitar, mas não consegue. Não adianta. E a Thaís que vive falando que parece comigo, mas não passa nem perto. Então, irmãos, esse povo teve os seus sonhos restaurados. Porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Deus nos ama de uma maneira extraordinária. Eu não sei qual é o seu sonho. De repente você sonha ir para o céu, deixa eu te falar, aceita Jesus, que a sua salvação está garantida. Porque senão só vai ficar no sonho, tá? Só vai ficar no sonho. E quem não vai para o céu, não tem meio termo, vai para o inferno. Deus nos trouxe aqui, queridos, para restaurar os nossos sonhos. O sonho de uma vida livre, o sonho da liberdade, dá até filme. Sonho da Liberdade 2, para você. Tá? Eu não sei qual é o seu sonho. Eu sei que Deus tem sonhos para você. Deus sonha em que você aceite a Jesus no seu coração e seja salvo e seja salva. Esse é o grande sonho de Deus, que enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Mas se você não o receber, se você não o convidar, se você não chamar, esse sonho de Deus não tem como concretizar na sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos.